Oi, oi, gente linda do meu canal, Angélica Sintra aqui com mais um vídeo. Então, hoje é domingo, 22 de fevereiro. Hoje, exatamente, completa 6 meses que eu iniciei no mundo da pintura. Então, o propósito do meu vídeo de hoje é comparar a nossa evolução no caso da pintura. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Nesse livro, meu primeiro livro foi o Isso e Aquilo. E eu tava doida para fazer aquela pintura do banheiro. Pintei ela primeiro. Eu já fiz um vídeo mostrando um antes e depois. Trabalhei toda uma paleta de cores rosas nessa pintura. Tem vídeo aqui no canal, é só vocês lá acompanhar. E hoje eu peguei a minha segunda pintura, que foi aquele do balão, né? Que foi um dos desenhos que me chamou mais atenção. Então olha para você ver. Quando eu comecei, né? Eu comecei com marcadores touch. E eu não sabia que não podia tirar o pincel da mão, do papel, desculpa. Então fez muita marcação, até que aí não dá para ver direito. Então, com os marcador touch, aqueles mais baratinhos, ele é muito viável para criança, né? Porque é um material para criança brincar, não é algo profissional, não é algo que vai resultar em algo melhor, né? Então, eu ganhei um livrinho, né, na compra de uns marcadores. Eu uso os marcadores da Wenshu. Eu tenho um kit de 168 e um de 204. E a gente usa mais algumas cores. E essas cores que a gente usa mais acabando mais rápido, né? E eu complemento esses dois kits. Então, eu tinha feito um vídeo do Dream Fuzzy mostrando a pintura. Só que eu já tinha feito o céu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou replicar esse céu novamente nesse desenho. Só que eu vou inverter a ordem das cores. Para a gente começar esse céu, eu vou utilizar 4 marcadores. Eu vou usar o 84, o 293, o 196 e o 198. Então, o que eu vou fazer, né? Como eu inverti as cores, eu vou fazer o 196 por baixo, o 198 por cima e o 293 na parte de cima, final do céu. E o 88 na parte mais baixa, né? Eu gosto de usar a ponta chanfrada para pintar as áreas maiores, porque você pinta mais rápido, a tinta ainda está úmida e você consegue fazer uma composição melhor, um degradê melhor nessas cores. Então eu comecei com 196, fui fazendo toda a região de baixo e agora eu vim com o marcador 198, repassando embaixo também, onde eu usei o 196, para diluir essa tinta, para não ficar divisão. E finalizei com 293 na parte superior do desenho. Repassando, né, no 198, desculpa, para tirar a divisa do degradê. Usei a mesma cor 293 para fazer as nuvens. E usei o 198 e o 196 de novo para poder fazer a sombra sempre na parte de baixo, né? Porque a gente imagina que o sol está refletindo em cima, então a parte de baixo está sempre um pouco mais escuro. Aí, para dar uma escurecida, eu peguei o marcador 84 e fui passando, né, onde fica a divisa do céu com as colinas, para dar um avivamento, né, um tom mais escuro. E fui passando por todo o desenho. Dei uma reforçada, né? E peguei depois o 198, 196 e fui passando de novo para tirar a marcação. O 196 na parte de baixo das nuvens
Gente, é porque às vezes eu esqueço de mostrar a tampa, ainda não tenho o hábito, né? Porque agora que eu tô mostrando, né? Vim passando 196. E depois eu vim com 293 passando por toda a nuvem de novo, para tirar toda a divisa do desenho. Para fazer a colina, como ela tá uma colina a mais de trás, eu usei um tom mais escuro para poder fazer. Então eu peguei o marcador 54 e fui passando por toda a extensão do desenho. E depois eu vim com 241 fazendo uma sombra. Fiz um risco, né, e preenchi tudo. E o 201 reforçando mais ainda essa sombra que eu quis dar, para dar mais profundidade no desenho. Para fazer a segunda colina, eu peguei o 51 e fui passando, né, por toda a extensão do desenho, sempre repetindo, né, o movimento de impressora, do vai e vem, sem tirar o marcador do lugar. E depois vim com 54 adicionando a sombra para fazer a profundidade dessa colina. Fiz a sombrinha do balão. E depois vim com 50 corrigindo essa parte. Eu acho que eu vou ter que fazer diferente, né? Eu acho que eu vou ter que ir do... Porque eu começo do mais claro pro mais escuro, mas eu tô achando que vai ser mais inteligente e gastar menos tinta, começar do escuro pro mais claro. Mas eu faço assim, então a gente vai ter que mudar. Repassei na colina de trás, né, o 54, para tirar a divisa das minhas sombras. E na colina do meio, eu peguei o 55. Então o processo é o mesmo, eu pego, passo por toda a extensão, movimento de impressora vai e vem para não manchar seu desenho, ponta chanfrada para ser mais rápido. E peguei o 54 e fui fazendo a sombra também. Agora eu peguei o 59 e fui fazendo o chão, a nossa colina que está mais perto, por isso que eu fiz ela mais clara, para remitir um pouco mais de luz. Peguei esse desenho do Gear Moments para mostrar para vocês. Esse desenho eu quis fazer em tons pastéis. Como o fundo está claro, é muito importante para você harmonizar o seu desenho, quebrar os tons pastéis com uma cor mais escura. No caso, eu trabalhei tons pastéis na parte de trás do desenho. Eu usei um rosa claro, um azulejo, nas paredes, na mesa, ficou tudo clarinho. Então, para destacar esse personagem, eu utilizei o cabelo dela preto, a blusa azul, né, algum detalhe, a xícara, para poder destacar esse desenho seu. Se você for fazer um fundo escuro, para você destacar seu desenho, você tem que trazer ele mais claro. É onde traz essa sensação de profundidade. Porque cores opostas também às vezes se harmonizam, elas se neutralizam. Por isso que é bom a gente saber a tabela de cores. Porque uma cor neutraliza a outra, deixa ela mais harmonizada quando você bate o olho. Então, lá eu peguei esse desenho para mostrar o quê? Como eu fiz um céu muito clarinho, eu não posso fazer um balão claro, porque se eu faço um balão claro, vai sumir ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma paleta de cores diferente para destacar esse balão. Agora eu peguei o 56 e fui fazendo toda a copa de árvore. Como é um desenho muito pequeno, então já era pequeno no desenho original. Esse é menor ainda. Então eu só passei o 56 em toda a copa de árvore e fiz o sombreado, só. Ficou assim bem simples.
Pra você ver, eu tenho 2 kits da Banchus, e tem divergência de cor. O 59 antigo, eu não passei óleo de banana, e ele tem um tom de verde mais claro. Aí eu peguei o 59 do kit novo, ele tá um tom um pouco mais escuro. Utilizei ele para fazer a sombra do balão, da copa das árvores, né? Fiz a sombrinha do balão ali também. E dei uma reforçada para tirar um pouco de mancha que eu achei que ficou na folha. Essa folha tem uma gramatura diferente, eu acho que é uma folha sulfite. Então, não fica muito bom. Gente, interfere tudo. Folha do papel interfere, a gramatura da folha interfere no resultado. Para mim, Angélica, a melhor folha é offset de 120 gramas. E com esses marcadores, se você utilizar corretamente, fica parecendo uma impressão, fica muito bonito. Então, eu gostei, né? Quando eu pego alguma gramatura de folha, assim, eu vejo folha de 150, ela absorve muita tinta. E aí o desenho acaba ficando mais claro. Então, para mim, a folha de 120 gramas é a melhor. Aí eu peguei o 46 e fui dando uma reforçadinha na sombra atrás, para poder destacar esse desenho. Depois eu peguei o 55, que eu achei que o 46 tinha ficado muito clarinho, mas bem fininho, só para dar aquela expansão. Aí eu vim com o 53, fazendo toda a sombra da colina que eu pintei com 55. Fazendo a sombra atrás das árvores, na parte de baixo. Aí eu quis fazer essas árvores da frente um pouco diferente, como cerejeiras. Então eu peguei o marcador 84, fui fazendo um movimento de vai e vem, sem tirar a caneta do papel, isso é importante, não tirar. Isso mostra no resultado final. E vim fazendo depois aquela técnica de pontilhismo. Aí eu peguei o 88 e fui fazendo os pontinhos. Por toda a árvore. Principalmente onde que eu quero projetar mais sombra. Então eu dou uma intensificada ali. Mas o 88 é uma cor muito clarinha, não vai parecer. Mas a gente vai adicionar mais cores. Agora com 89 eu venho reforçando esse cantinho assim que eu quero que deixe ficar mais escuro. Só que eu achei que ainda ficou muito claro, então eu peguei a caneta 9, vim fazendo de novo todo o pontilhismo, reforçando onde que eu quero a sombra, mas ainda ficou claro. O que que eu fiz? Eu peguei a 6 e a 6 foi. Fui colocando justamente onde que eu quero projetar a sombra, intensificando o pontilhismo ali, para dar esse efeito. Então, como o nosso céu tá bem clarinho, tá um rosa bem clarinho, eu vou fazer aquele balão de trás com toda a minha paleta de roxo e violeta. E fui intercalando entre os retalhos, né? Que são vários retalhinhos. Então, eu sempre faço sim, se tem muita coisa, eu sempre separo 3. Então, foi 3,83, né? Eu coloco em pontos estratégicos espaçados. Vim depois com 77. Esse aí do meu kit anterior, ele tá um pouquinho mais claro, mas eu quis utilizar essa cor clara. O 77 mais claro. Vim com 82. Sempre em 3 eu faço.
Agora eu venho com 281. Esse vem no kit novo, de mais cores. E agora o 282. E agora com 77 novo, que ele tem um tom mais escuro, como vocês podem ver. Mas esse tá novo, não tem óleo de banana, então por isso que ele tá uma cor mais viva, né? Aí com 83 eu vim 83 novo, que ele é mais escuro, que o outro também já tá com óleo de banana, e fui completando alguns quadradinhos. Pro balão da frente, eu pensei em fazer ele com cores quentes, tons quentes. Então eu peguei a paleta de laranja. Vim com a borracha tentando arrumar ali, parece que eu dei uma errada no arco do arco-íris, mas tá tudo certo. Próximo a gente acerta. Peguei a caneta 100, marcador 100, que é um marrom um pouquinho mais escuro, mas não tanto. Fiz as cordinhas do balãozinho, fui fazendo os troncos da árvore, mas é muito pequenininho, então ficou assim bem simples. Não deu pra fazer textura, nem nada, nem trabalhar a sombra direito dá, porque é uma coisa muito pequena. E peguei o 99 e ainda consegui fazer uma pequena sombrinha, bem pouquinho. Então agora a gente vai pro balão. Eu pensei em fazer ele com as paletas de laranja, cores quentes, tons quentes. Então eu peguei o 140 e fui passando por todo o retalho. Gente, vocês não reparam não, porque tem dia que parece que a gente quer falar e a voz engasga, tem trava. Eu ainda fiz poucos vídeos, mas aos poucos a gente vai melhorando isso aí. Bom, com calma, gente, me abandona não. Tem gente que vê live de gente dormindo e dá um montão de gente. Não é possível que eu não vou achar uma pessoa para poder assistir meus vídeos. Então eu vou continuar. Se tem gente que assiste live de gente dormindo e descascando o ovo, não desmerecendo o cara, porque ele faz um trabalhinho minucioso. Ele tira toda a casquinha do ovo e deixa só aquela pelinha, e você vê a clara, a gema, fica muito bonito. Mas, né, tem gosto para tudo. Então, certeza que eu vou achar alguém que gosta do que eu faço, do que eu falo, né? Hoje é dia 22 de fevereiro, a gente tá entre dois eclipses. Dia 17 de fevereiro tivemos um eclipse. Ai, agora eu tô confundindo. Teve um eclipse, agora eu não lembro se foi solar ou lunar. Mas depois, se vocês quiserem saber, porque eu também sou aspirante astróloga. Tem muitos anos que eu estudo astrologia, eu gosto. Eu fui para me poder me entender, ter o meu autoconhecimento. Gente, é muito bom, recomendo. Se você se sente perdido no mundo, você quer entender mais sobre você, esse autoconhecimento. Então, quem quiser fazer um mini mapa astrológico, me chama aqui que a gente também vai explorar esse universo também. Aí eu vim com 23 e fui intercalando essas cores, esses tons quentes. Esse kit novo que eu peguei da Wanchu vem muito laranja. Muito. E a quantidade de verde que tem, gente? Vocês não têm noção da quantidade de verde. "34 verdes, muito bom. Vai ter verde para fazer muitas coisas. Tô bem ansiosa para começar a usar esse kit completo. Vim com 26, que é um tom de laranja mais clarinho.
E o 22 dando uma leve escurecida ali naqueles retalhos. Gente, se você estiver escutando algum barulho, eu gosto de gravar meus áudios pela manhã, porque a minha casa está silenciosa, mas os vizinhos não estão. Tem papagaio, tem gente mexendo com lata, então vocês me perdoem, ainda não tenho um microfone ainda que isola totalmente o som externo da minha voz. Mas aos poucos a gente vai conquistando as coisas, a gente vai melhorando, vai trabalhando a qualidade. E eu que faço as edições do vídeo sozinha, então eu tô aprendendo. No começo eu apanhei muito do CapCut, agora eu já não tô apanhando tanto mais. Mas aos poucos a gente vai pegando tudo. E o melhor, né? Já viu aquele ditado de casa de ferreiro espeta de pau? Então, é a minha casa, porque o meu filho mais velho, a profissão dele é editar vídeo. E ele edita pra mamãe? Não, ele não edita pra mãe. E eu que não gosto de ficar falando a mesma coisa toda a vida, o que que eu fiz? Assim, eu vou aprender a fazer essa bagaça, porque eu não gosto de depender dos outros. Aí eu peguei o 6, que é o Vivid Pink. Para dar um destaque ali no final, peguei o 103 para fazer o telhado das casinhas. Eu não fiquei mudando de cor nem nada. Eu usei um padrão, pintei todos os telhadinhos da mesma cor, faz de conta que é um condomínio fechado de luxo. Pintei as portas de vermelho, né, das casinhas. Peguei o 144 e também fiz as janelinhas. Porque como eu fiquei falando outras coisas, eu me perdi no desenho aqui. Mas aqui eu fui colocando as cores para vocês verem. Foi 107, 142 que eu utilizei, 169, que são uns bege, uns marrom bem clarinho. Com 83 eu fiz a base do balão. Fui por arco-íris. O arco-íris sempre o lilás é o último, azul claro, azul escuro, amarelo, laranja e vermelho. Como tá muito fininho, não compensa nem apagar as linhas, então eu deixei. Não vou fazer. Vim fazendo umas sombrinhas com 107 nas casinhas, né, para poder dar uma profundidade. E agora a gente vai intercalar os azuis para fazer esse balão. Quis fazer ele azul, porque o céu de trás está clarinho, um tom pastel, então o azul, né, vai destacar ele. Então eu fui pegando todos os meus azuis que eu tenho aqui e fui intercalando, sempre em 3. Então foi de 74, 183, opa, esse eu virei a tampa. 144, 67, 64. E eu gosto muito da combinação do azul com o vermelho. Pronto. Aí vim com 70, né? Fazendo as linhas para dar uma diferenciada. E fiz algumas sombrinhas também nos retalhos. Aí com 4 eu vim fazendo tudo que eu queria colocar de vermelho. Os corações. Depois eu vim com a caneta 5 fazendo a sombrinha, né, nos coraçõezinhos. Peguei o 4 também, fiz a touquinha do nosso personagem. Não dei nome pra nenhum personagem, gente. Eu sou péssima pra dar nome. Você tem que ver o nome dos meus gatos. Ai, se eu fosse Adão e Deus mandasse eu nomear todos os animais, eu tinha parado no primeiro ainda, porque eu ia estar pensando que nome que eu ia dar pra esses bichos. A minha gata, gente, chama Cici. A mãe chamava Fifi. E os irmãos eram Titi, Gigi, Mimi. Por quê? Porque pra nome eu sou muito ruim. Então, meus bichinhos não tem nome. Aí, com 146 eu fiz as pétalas e com 86 eu vim fazendo sombrinha. 44 eu pintei os círculos e o 144 a nuvem. Aí eu peguei meu 144 que tá mais novo e fiz a sombrinha embaixo. E vim fazendo toda a sombra do desenho, dos retalhos.
No caso, eu escolhi fazer sombra do lado esquerdo. Aí com o BG3, como eu já tinha esquecido todas as cores que eu tinha colocado no balão, eu usei ela para fazer a sombra do lado esquerdo. É que eu escolhi o lado esquerdo para ser a sombra do desenho. Lógico que isso não é uma regra, dependendo do lugar você sabe onde que tá uma sombrinha ou não. Com 31 eu fiz a cesta do balão. E com... Aí eu peguei o 31 novo para poder fazer, reforçar a sombra, né, do 31 antigo. Só que eu achei que ficou muito clarinho. Aí eu peguei a 101, desculpa, e fui fazendo a sombra. Com 97 eu fiz o nosso personagem. Acabei pintando ele todo, esqueci de colocar a roupinha. Mas também não dá nem pra fazer muita roupa aqui, porque ele é tão pequenininho. Na nossa personagem eu fiz um casaquinho, com uma blusinha por baixo. E usei o 36 para dar cor e vida para nossa personagem. Quando eu tava filmando, a memória do meu celular acabou e eu tinha feito uma parte de sombra, não sei se vocês viram, aqui na árvore, para poder destacar o meu balão, porque o balão ficou laranja e o laranja e rosa muito parecido. Então eu peguei o roxo, lápis cor, super soft da Faber e fui reforçando essa sombra toda aqui. Com 87 eu fiz o nosso casaquinho da nossa personagem. Com 82 eu fiz a sombra. Aí eu pus uma roupinha no personagem com a caneta 5. Fiz um pontilismo no miolo do nosso girassol para dar um aspecto mais real, mais vivo. Fui sombreando na parte externa do círculo, onde que tem encontro com as pétalas, que seria uma sombrinha. Coloquei uma roupinha no nosso personagem lá atrás também, que ele tinha ficado peladinho. E com 102 eu vim fazendo a sombra, reforçando um pouco a sombra, porque ficou muito clarinho. E no caso, sempre esse, né, da esquerda para a direita. Com a caneta acrílica, né, ela é mais aquosa, né? Peguei o rosa, passei só uma mão, só para suavizar a linha das nuvens, que as linhas das nuvens do Bob Goods é bem simplinho. Porque se eu passo mais uma demão, as minhas nuvens vai sumir no céu, porque ficaram da mesma cor do céu, então eu passei só uma. Peguei um rascunho para me poder fazer um efeito aqui no girassol, então eu fui pegando as minhas canetas de ponta fina e vendo qual cor que ficaria melhor. Como aqui não tem numeração, né, e cada um vai pôr sua numeração, foi um tom de amarelo que eu escolhi. Dei uma reforçada na sombra também, fui refazendo essa parte toda. Com lápis de cor também eu fiz a sombra lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, é porque parou de filmar e eu não percebi, mas tá tudo bem. E agora eu peguei um lápis de cor rosa, que como o seu é rosa, peguei o rosa mais clarinho e vim fazendo a iluminação no topo das colinas. Poderia ter feito com acrílica também, mas eu achei que ia ficar muito escuro, então eu fiz de lápis de cor mesmo. E eu acho que o verde com rosa fica muito bonito.
Com lápis cor rosa também vim fazendo essa luz, né, no nosso desenho. Agora que eu tô aqui narrando o vídeo, eu percebi, eu podia ter jogado isso em mais lugares do desenho, mas já foi. Depois eu volto e corrijo. Mas se vocês quiserem também fazer essa parte de luz, você pode fazer todo no lado direito com lápis cor rosa, que também fica bom. Gente, vocês é assim também? Direto eu volto no desenho, eu acho, não, pronto, acabou. Não tem mais nada pra fazer. Eu volto nele, eu acho coisa pra colocar nele. Então, isso faz parte. Às vezes, na hora você não percebe, mas depois você vê. Com a caneta branca, eu fui fazendo toda a costura, os retalhos do balão. Fui fazendo os pontos de iluminação na copa das árvores. Eu tinha escurecido o telhado, você pode ver que na parte superior tá clarinho. Eu escureci com outra caneta e deixei só aquela parte de cima claro. Ficou iluminação, então não tem sentido eu passar caneta branca ali. Eu já fiz com uns tons, com as cores. Vim refazendo retalhinho, outro balãozinho. Fui fazendo algumas estampas, né? Porque aqui tem uns retalhos lisos. Já quase não tem coisa, né? Vamos colocar mais. Vamos colocar mais. Só que, gente, tem hora que menos é mais, né? Tem vezes que eu empolgo. Dei uma reforçada na sombrinha, peguei caneta em gel, ela tem um cheirinho de fruta. E tem vezes que eu consigo cobrir bem as linhas com essa caneta. Dessa vez o azul parece que não tampou, mas tá tudo bem. Porque como ela tem a ponta de esferográfica de caneta, ela tem uma ponta menor, então ela ficaria melhor aí do que uma acrílica, porque a ponta é mais grossa, é pincel, e você tem que ter muita destreza na mão, e eu ainda não tenho. Então, gente, o desenho tá pronto, é isso. Deixei aí para vocês comparar o primeiro. Eu vou dar um zoom depois, fica tranquilo. Mostrando cada detalhe. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, se inscreva no nosso canal, compartilha. E até a próxima. Tchau!